A alienação fiduciária é um instituto que já existe há 24 anos e ele é um instituto hoje muito utilizado pelo mercado de crédito, pelo mercado financeiro e como plataforma de acesso ao crédito. Até então, nós tínhamos como o grande direito real de garantia a hipoteca, e a hipoteca se mostrou uma ferramenta não muito adequada no momento da cobrança da dívida, e em função disso, em 97, surgiu o Instituto da Alienação Fiduciária para Bem Imóvel, porque a gente já tinha, pelo Decreto 911, alienação fiduciária de bem imóvel. Então vocês devem lembrar da época que não existia alienação fiduciária para apartamento, mas existia alienação fiduciária para carro, e se mostrou uma ferramenta tão adequada para cobrança de dívida de bem imóvel que eles, o legislador, trouxe e ampliou esse instituto para os bens imobiliários. Então eu tenho algumas perguntinhas hoje para fazer para vocês, e a primeira perguntinha, praticamente vocês vão dar aula, não sou eu, E a primeira perguntinha que eu tenho para fazer para vocês é: o que é alienação fiduciária? Então, é um negócio jurídico idêntico à hipoteca, é um direito real de garantia cuja posse permanece com o credor, é um negócio jurídico com escopo de garantia pelo qual o devedor transfere a propriedade resolúvel ao credor, ou é a transferência da propriedade plena do imóvel? Então, como vocês já estão craques, não é idêntico à hipoteca. A hipoteca ela tem requisitos diferentes pelo Código Civil. Nós temos na alienação fiduciária um desdobramento da posse. Então a posse indireta fica com o credor, mas a posse direta fica com o devedor. Tanto que alguém que adquire um apartamento já começa a morar no apartamento, mesmo estando com alienação fiduciária para o Banco Bradesco, Mas não necessariamente precisa ser o apartamento que está sendo adquirido naquele momento. A posse, ela permanece com o devedor. E assim, o negócio jurídico com um escopo de garantia, tem esse objetivo de dar em garantia de uma dívida, e há uma transferência dessa propriedade, então, do devedor para o credor, mas é uma propriedade resolúvel. O devedor ele continua com direito, expectativa de aquisição daquele bem, e ele, a partir do momento que quita aquela dívida, ele adquire a propriedade plena. Então ele também tem essa expectativa de quitar a dívida e adquirir a propriedade plena. Esse instituto ele está regulamentado pelo artigo 22 da Lei 9.514 de 97. Então, como eu coloquei para vocês, já temos alienação fiduciária há 24 anos, não é um instituto assim tão novinho. E praticamente da nossa idade, Então, o que fala o 22? Que a alienação fiduciária é um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Faço a segunda pergunta para vocês. Como se constitui a alienação fiduciária? Pelo registro de escritura pública? Pelo registro de contrato particular? Ou pelo registro de escritura pública ou de contrato particular com força de escritura pública? Sim. Gente, vocês estão muito craques. Ou vocês sabem que sempre tem que responder C. Nós temos um dispositivo, o artigo 38, lá nessa lei federal que eu mencionei para vocês, que fala que tanto a escritura pública, ela pode ela pode tratar desse negócio jurídico de alienação fiduciária, que aí vai ser constituído pelo registro, no registro de imóveis, ou um contrato particular com força de escritura pública. Então isso significa que é um dos direitos reais, que foge àquela regra do artigo 108 do Código Civil. O artigo 108 do Código Civil fala, olha, para a constituição de direito real, é obrigatória a instrumentalização por meio público, é obrigatória a escritura pública.
A alienação fiduciária foge dessa regra, então o contrato particular ele tem força de escritura pública e serve como título registral para nós, aqui no Registro de Imóveis, constituirmos essa alienação fiduciária. O artigo 24 da 9.514, ele traz alguns requisitos para esse título, ou para essa escritura pública, ou para esse contrato particular. Então, nós temos que observar se nesse título que a gente receber, vai ter o valor da dívida, se tem o prazo de pagamento, quantas parcelas, né? 120 meses, 240 meses, 10 meses, taxa de juros. Precisa ficar muito claro que está havendo constituição de alienação fiduciária, né? A gente precisa entender que está sendo dado em garantia, que está sendo constituída a alienação fiduciária. Tem uma cláusula também que fala que a utilização, livre utilização e a posse fica com o devedor, né? Então o devedor tá devendo, mas ele fica na posse do bem. E então, por exemplo, pode ser um imóvel que ele não vai morar, mas ele tendo a posse, ele pode alugar, né? Então ele constituiu a alienação fiduciária, ele tem posse e aluga. É importante também, fundamental, que venha nesse documento, escritura pública ou contrato particular, o valor de avaliação desse imóvel para fins de leilão. Então, às vezes, assim, o imóvel vale R$500 mil, mas a dívida é de R$200 mil. Então, não adianta a gente só ter o valor da dívida, a gente tem que saber por quanto esse imóvel foi avaliado, R$500 mil, porque é esse o valor que vai ser levado a leilão, caso haja essa necessidade, né? Então, é o valor de avaliação para fins de leilão. E também uma cláusula obrigatória de que, havendo consolidação da propriedade, caso a dívida não seja paga, vai ser levado a leilão. Não é que o Bradesco vai ficar com um apartamento, que ele consolidou a propriedade. O Bradesco ele vai ter que levar a leilão para aí sim conseguir o melhor valor de mercado para esse bem que foi avaliado por R$500 mil e haver, né, no caso, a arrematação eventualmente por um terceiro. Terceira dúvida que eu tenho para tirar com vocês. Qual a principal diferença entre alienação fiduciária e hipoteca? A cobrança na hipoteca é judicial, a cobrança da alienação fiduciária é extrajudicial. Pegadinha. A cobrança da alienação fiduciária extrajudicial, a da hipoteca, a regra é que seja judicial, né? Tem uma hipoteca específica que pode ser extrajudicial, mas assim, a convencional do Código Civil, há necessidade de ajuizamento de execução, né, perante o Poder Judiciário para a cobrança daquela dívida. Enquanto que na alienação fiduciária, havendo dívida, havendo ausência de pagamento, não havendo pagamento de uma determinada parcela, o credor ele pode constituir o devedor em mora e consolidar a propriedade, tudo pela esfera extrajudicial. E essa esfera extrajudicial, ela acontece conosco. Então, o nosso craque aqui é o Jefferson nas intimações, e é justamente essas intimações que nós fazemos aqui pelo Registro de Imóveis para que o devedor que esteja devendo 1, 2, 3 parcelas quite a dívida no prazo de 15 dias, que constitui o devedor em mora formalmente, e após essa constituição em mora, caso não haja o pagamento dentro dos 15 dias, dá ao credor o direito de consolidar a propriedade. Então ele consolida a propriedade em seu nome para assim ofertar o imóvel em leilão público. Então nós temos aqui no artigo 26 que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á nos termos deste artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. E como que há essa constituição em mora? Pelo Registro de Imóveis, intimando o devedor para que no prazo de 15 dias ele pague a dívida perante o Registro de Imóveis ou perante o credor diretamente. A gente sentiu necessidade dessa troca de ideias, né, e dessa aula sobre alienação fiduciária, por quê?
Porque ao longo desses anos, de 24 anos para cá, né, de 97 anos para cá, o mercado financeiro e a sociedade em geral sentiu necessidade de uma flexibilização da extensão do crédito. A alienação fiduciária, ela nasceu para que aquele bem garantisse uma dívida específica. Então eu estou buscando R$44 mil perante o Banco do Brasil e eu tenho um imóvel de R$200 mil, aquele R$200 mil, aquele imóvel, ele está garantindo R$44 mil. E ao longo dos anos sentiu necessidade de, poxa, por que eu só posso pegar uma dívida de R$44 mil se o meu bem tem valor de R$200 mil? Eu tenho condições de contrair um financiamento de mais R$50 mil ou de mais R$100 mil, porque o meu bem vale o suficiente para que eu contraia a dívida perto daquele valor, né? Então, como com o dia a dia, né, e essa necessidade de extensão do crédito, de ampliação do crédito, o legislador ele trouxe algumas modificações para esse Instituto da Alienação Fiduciária com o objetivo de flexibilizar o objeto do crédito. Nós temos então a nossa alienação fiduciária padrão, que é aquela com a qual nós estamos acostumadas, né, da 9.514, que o imóvel ele garante aquele valor da dívida específico. E para essa alienação fiduciária padrão, nós realizamos um registro na matrícula daquele imóvel que está sendo oferecido em garantia, e há uma novidade agora pelo novo regimento de emolumentos, que é a Lei Complementar 755 de 2019, que fala que a nossa base de cálculo aqui no Registro de Imóveis para fins de cobrança desses emolumentos é o valor da dívida, mas limitado ao valor do imóvel. Então significa que se a dívida for 150 mil, mas aquela vaga de garagem ela vale 50 mil, para aquela vaga de garagem o limite da base de cálculo vai ser 50 mil. Porque quando não existia esse limitador, o valor da dívida era a base de cálculo para todos os bens, independentemente do valor dele. Podia ser o apartamento de 200 mil, podia ser a vaga de garagem de 50 mil, e o valor da dívida, né, de 150 sempre ia ser a base de cálculo para todos os registros. Agora não, a gente fica com o valor da dívida sendo a base de cálculo padrão, mas com esse limite do valor do imóvel, caso o imóvel valha menos que a dívida. Aqui um ato nosso, um registro de alienação fiduciária padrão nosso, e a gente consegue ver, né, ele foi registrado agora em 12 de fevereiro de 2021, assinado pela Josi. E a gente consegue ver que nós temos a devedora bem qualificada, o credor bem qualificado, nós temos aqui a menção ao contrato particular, que tem força de escritura pública, nós temos menção ao valor da dívida, R$ 44.500, quantas parcelas, 120 parcelas, qual a taxa de juros, qual o valor do imóvel para fins de leilão. Então, para os efeitos do artigo 24, que é o leilão, as partes avaliam esse imóvel em R$200 mil, apesar de a dívida ser de R$ 44.500. Quantas parcelas o devedor pode atrasar para que haja possibilidade de intimação? Então aqui ficou convencionado que o atraso em 30 dias já dá direito ao devedor de constituir do credor constituir o devedor em mora, né? Então uma parcela já não paga e atrasada 30 dias já abre a possibilidade de o banco Bari nos solicitar para que a gente intime esse devedor e constitua em mora para eventual constituição e consolidação da propriedade. Mas aí nós temos também, atrelada à alienação fiduciária, a figura, a gente chama informalmente, claro que não está assim na lei, tá? A gente chama de contrato guarda-chuva, mas a lei chama de crédito rotativo ou limite de crédito. O que é isso?
Essa lei 13.476, no artigo 4º, ela é de 2017, tá? Então, olha só, 20 anos após a 9.514, que é de 97. Essa lei, ela veio para regulamentar algo que já estava acontecendo no mercado financeiro e que já estava sendo recepcionado pelos registros imóveis. Ela traz o seguinte: olha, o seu bem vale R$1 milhão e você pode pegar de crédito comigo até R$800 mil. Não significa que você tenha que pegar os R$800 mil agora. R$800 mil fica como limite de crédito, fica como crédito rotativo. Pode precisar de 50 mil hoje, pode precisar de 100 mil amanhã, pode precisar de 200 mil daqui meio ano. Até o 800 mil é aquele imóvel de 1 milhão que está respondendo por esse crédito, que está respondendo por esse limite. Então, para o mercado ficou muito mais simples dessa forma, porque se abria um limite mais amplo do que o devedor necessariamente precisava adquirir, contrair de financiamento naquele momento, mas quando ele precisasse novamente de um segundo, terceiro, quarto financiamento, ele não precisaria passar por toda a fase da lavratura do contrato ou da escritura, de um novo registro, né, de alienação fiduciária e da perda ou da utilização desse tempo para a contração daquele financiamento daquela dívida. Então, essa figura aqui, né, permite que, independentemente de qualquer novo registro ou averbação perante o registro de imóveis, o devedor ele utilize aquele crédito total contraído junto ao credor. E como que funciona para nós aqui no registro de imóveis? Quando a gente recepciona um contrato de alienação fiduciária que não mencione dívida, mas mencione crédito, né? Então é um limite de crédito de até 1 milhão e tanto, a gente sabe que se trata do contrato guarda-chuva. É contrato guarda-chuva porque a doutrina entende que ele abarca diferentes créditos, diferentes dívidas, diferentes momentos de liberação de crédito, né? Em função disso que tem, né, esse nome doutrinariamente. Então, aquele primeiro registro de alienação fiduciária, a gente pratica um registro, né, um registro com o valor, e aí não vai ser o valor da dívida naquele momento, vai ser o valor do crédito total. E após isso, o devedor não precisa nos trazer mais nada. Mas a gente observa que, em algumas situações, esses aditivos são trazidos ao registro de imóveis para publicidade. Então, mesmo não havendo obrigatoriedade de novo registro, nova averbação, quando ele vai buscando novos valores perante a instituição financeira, eles trazem como aditivo e nós aí averbamos aquele aditivo e o ato que a gente pratica é uma averbação e cobrança com averbação com valor, porque tem valor econômico apresentado ali naquele título. A grande questão aqui no contrato guarda-chuva, e que também trouxe uma certa rigidez ao sistema e por isso houve necessidade de avanço nesse instituto, é que essa dívida é sempre com o mesmo credor. Então, se eu tenho um limite de crédito de 1 milhão, vai ser um limite de crédito de 1 milhão com o Banco do Brasil, ou com o Banco Bradesco, ou com a Caixa Econômica Federal. Eu não consigo buscar diferentes créditos de acordo com a taxa de juros que cada instituição está cobrando naquele momento. Por quê? Porque eu já contratei um crédito limite e é com aquele credor, com aquela instituição que eu vou ter que buscar aquele crédito quando eu necessitar, tá? Então, é importante a gente verificar aqui que nesse crédito rotativo e no contrato guarda-chuva, a gente sempre vai ter o mesmo credor e a mesma dívida liberada em momentos diferentes. Aqui nós temos um exemplo, né? O credor é o Banco Bradesco e essa construtora
ela pegou um limite de crédito de R$1.150.000. Não significa que R$1.150.000 ela precisou naquele momento de junho de 2014. E com isso, mesmo antes daquela lei de 2017, o mercado já aceitava essa figura do limite de crédito e nós também. Só que com essa rigidez e esse limitador de nós termos que ter o mesmo credor, também houve necessidade de se flexibilizar o Instituto para diferentes credores. Hoje eu quero pegar R$100.000 com o Banco Bradesco, porque a taxa de juros está ali 2,5% ao ano. Mas peguei 100 mil com o Banco Bradesco, meu imóvel vale 1 milhão. Daqui meio ano eu preciso de mais crédito. E o Banco Bradesco não está com a melhor taxa. A Caixa Econômica Federal está com 1,75 de taxa de juros. Por que eu vou lá contratar a 2,5 com o Bradesco se eu posso contratar a 1,75 com a Caixa? Então eu quero oferecer para a Caixa, para contrair 200 mil de empréstimo, aquele mesmo imóvel de 1 milhão que já está alienado fiduciariamente para o Bradesco. Então eu falo, Caixa, olha só, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu já tenho uma dívida de 100 mil com o Bradesco, mas eu estou pagando, está tudo certo. Eu preciso de mais 200 mil, você aceita? Ah, aceito, mas a gente vai ter que fazer a alienação fiduciária superveniente. E a alienação fiduciária superveniente é essa figura que admite, então, que o mesmo imóvel seja oferecido em alienação fiduciária uma segunda, terceira, quarta, quinta vez para o mesmo credor ou para credores diferentes. Só. Apesar de nós termos esse enunciado 506 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que fala o seguinte, eu depois vou mostrar para vocês o que significa. Estando em curso o contrato de alienação fiduciária, é possível a constituição concomitante de nova garantia fiduciária sobre o mesmo bem imóvel, que entretanto incidirá sobre a respectiva propriedade superveniente que o fiduciante vier a readquirir, quando do implemento da condição a que estiver subordinada a primeira garantia fiduciária. A nova garantia poderá ser registrada na data em que convencionada e será eficaz desde a data do registro, produzindo efeito ex tunc. Traduzindo. É possível a alienação fiduciária superveniente e a consolidação da segunda alienação fiduciária depende da quitação da primeira. Só. A Caixa tem que saber que ela não vai poder consolidar a propriedade dela antes de o Bradesco ser pago. Só isso que a Caixa precisa saber. E às vezes para a Caixa é interessante, porque ela vê, poxa, a Bianca está devendo só mais 20 mil lá para o Bradesco. Ela não vai correr o risco de perder um patrimônio de R$1 milhão com a dívida lá do Bradesco de 20 mil. Não, eu vou fazer sim a aceitar essa segunda alienação fiduciária, essa alienação fiduciária superveniente para esse crédito aí de 200 mil, porque o bem vale 1 milhão, ela só deve 20 mil daquela dívida de 100 mil, para mim vale a pena. Mas eu sei, Caixa, né, a Caixa ali, Monique, que ela só vai poder consolidar a propriedade dela depois que o Bradesco estiver pago, né? Então, aquele enunciado todo é traduzido para essa questão que para nós é bem simples e é algo lógico, né, gente? Não tem como daí a Caixa ter a consolidação da propriedade antes do Bradesco se a dívida do Bradesco era anterior. E como que isso funciona para nós, aqui no Registro de Imóveis? O registro dos 100 mil reais de dívida com o Bradesco é um registro com valor. O registro de 200 mil com a Caixa também é um registro com valor e registros independentes. Pode ter credores diversos ou pode ser o mesmo credor. Podem ser dívidas diversas e a consolidação da segunda alienação fiduciária depende da quitação da primeira alienação fiduciária. Perfeito? E aí, gente, no ano passado, ano de pandemia, que estava todo mundo assim enlouquecido, assim, como inventar mais moda, eles inventaram, por essa medida provisória 992, o compartilhamento de alienação fiduciária, que introduziu na 13476 o artigo 9A, 9A, tá?
E esse compartilhamento de alienação fiduciária, ele se tornou utilizado por alguns meses e em seguida a medida provisória não foi convertida em lei, encerrou a vigência da medida provisória 992 e nós não temos mais a figura do compartilhamento de alienação fiduciária no ordenamento jurídico. E entendemos que com aquelas três figuras, aquelas três espécies, o mercado já está atendido, né, de acordo com as suas demandas. Quarta e última pergunta para vocês, porque nós temos agora um tema super interessante, com um palestrante bem mais legal, que é o Dr. Naurican, que veio de Goiânia especificamente para a nossa aula do Aprender e Crescer. Qual o imóvel que pode ser objeto de alienação fiduciária? Apenas aquele que está sendo adquirido naquele momento, qualquer imóvel de propriedade do devedor, mesmo que não esteja sendo adquirido naquele momento. Gente, então todo mundo tirou 10 na prova. Acho que a gente nem precisa fazer, tá? Vamos fazer só prova de cédula de crédito imobiliário. Grava aí. E eu agradeço a todos pela atenção e por esse rostinho e esse olhar atento, né? E vibrante que anima o palestrante que está aqui na frente. Muito obrigada pela gentileza e pela generosidade de vocês.